Eu me alegro muito em estar, assim, nas nossas manhãs de domingo. Me alegro muito a gente estar junto, assim, como comunidade. E eu faço isso há muitos anos, né? Já tem muitos anos, eu particularmente já sou cristã há algum tempo. Então, os meus domingos, eu não consigo imaginar começar o meu domingo sem estar em comunidade, né? Eu não sei se isso também é comum para você, mas eu sei que é para algumas outras pessoas que estão aqui. E eu vejo que realmente, assim, é maravilhoso a gente poder estar aqui junto, a gente poder cultuar, né? Eu me sinto em casa, essa é a verdade. E eu me sinto em casa não só na Rafá. Às vezes a gente vai em algumas outras comunidades, assim, que a gente é convidado, e eu me sinto em casa mesmo, sabe? É um ambiente que, para mim, é um ambiente familiar, né? É um ambiente que realmente eu gosto bastante. Acho que tirando os finais de semana, que assim, que o Jorge e eu, por exemplo, que a gente viaja, ou quando eu morava com os meus pais, né, que eu viajava, eu não conseguia imaginar um final de semana onde eu não estivesse em comunidade, né? Então, para mim, esse ambiente realmente é um ambiente que eu estou bem habituada. E até pegando um gancho sobre aquilo que a gente vai falar hoje, talvez esse ambiente aqui de igreja, para alguns aqui de vocês, acho que para poucos, né, dos que eu vi a carinha aqui, talvez esse ambiente em si não seja um ambiente tão familiar para você. Mas você tem outros ambientes onde você já se sente em casa, né? Então, algumas pessoas aqui trabalham no mesmo lugar há bastante tempo. Trabalham na mesma empresa há alguns anos. E aquele ambiente para você já é assim, cara, eu chego aqui, eu sei o que eu estou fazendo, isso aqui, o meu trabalho, já é um trabalho super tranquilo para mim, né? Ou na sua escola, às vezes você já está nessa escola ou na sua faculdade há algum tempo, e esse ambiente é um ambiente familiar para você, né? E eu estava pensando um pouco sobre isso, do quanto às vezes esse ambiente, esse olhar que a gente tem em relação às coisas que são comuns ao nosso dia a dia, as coisas que se tornam hábito para a gente, como às vezes a gente pode acabar sendo roubado em algo que é tão bom. E por que a gente pode ser roubado? A gente pode ser roubado porque às vezes a gente olha para isso que a gente está habituado, a gente olha essa familiaridade e a gente acaba menosprezando isso. E aí você pode até pensar assim, não, eu não menosprezo, né? Eu não menosprezo, por exemplo, estar aqui. Eu não menosprezo estar no meu trabalho. Mas como aquilo às vezes vai fazendo parte do seu dia a dia, aquilo vai fazendo parte do seu cotidiano, às vezes o seu coração ele pode começar a pensar assim, isso daqui é tão comum, isso aqui já faz parte do meu dia a dia. E aí a gente pode ser roubado por quê? Porque a gente simplesmente vai deixando com que aquilo que é bom, aquilo que é valioso, vai se tornando algo sem significado, sendo que aquilo tem um significado, aquilo é importante, né? E aí eu vejo que a gente, infelizmente, às vezes, a gente pega esse olhar de familiaridade e a gente transforma ele em algo ruim, porque ele não é ruim. A gente transforma esse olhar de familiaridade diminuindo aquilo que é valioso. E a gente faz com que o nosso olhar comece a olhar aquilo que é valioso de forma ordinária, né? A gente olha aquilo como algo comum, como algo sem valor. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Porque eu vejo que na sociedade em que a gente vive, embora, como nos ensinou, né, o rei Salomão, não tem nada novo sob o sol. Eu vejo que, eu acredito que as insatisfações do ser humano de hoje, elas continuam sendo as mesmas. A gente só está mais moderno, a gente só tem um pouco mais de tecnologia, tem mais facilidade, mas as insatisfações, elas continuam tendo a mesma raiz, né? Então, eu vejo que tem um pensamento que é ruim, que é algo maligno mesmo, na nossa sociedade, que é um pensamento de depreciação. Então, a gente muitas vezes permite com que coisas que são importantes, elas percam o valor muito rápido para a gente. E a gente faz isso não só com coisas, porque se a gente começa a criar um modelo dentro da gente, aquilo que a gente faz com coisas, a gente começa a fazer com pessoas também. Porque aquilo acaba se tornando a forma como você enxerga a sua vida. A forma como você lida não só com as coisas, por exemplo, ou com os ambientes. Isso não só, por exemplo, a forma como eu me relaciono com a minha comunidade, mas também a forma como eu me relaciono no meu trabalho, a forma como eu me relaciono com o meu marido, a forma como eu me relaciono com os meus amigos e assim por diante, né?
Então, eu vejo que a gente vê uma tendência, se você não for cuidadoso, então eu quero falar isso, não no sentido de, esse é o caminho, pronto e acabou, porque não, esse não é o nosso destino, mas como algo que a gente precisa ser vigilante para que a gente não seja dominado por esse tipo de visão, por esse tipo de pensamento, porque é um pensamento. E se você for prestar atenção, muitas coisas, muitos hábitos que nós começamos, sejam eles bons ou ruins, eles começam porque você teve um pensamento. Tô tendo um pensamento aqui, eu vejo que é assim. E aí esse pensamento vai sendo fortalecido, seja ele bom ou ruim, e você cria um hábito, né? Então eu vejo que tem uma insatisfação, muitas vezes, que vai dominando as pessoas, né? E vai realmente tomando a vida das pessoas. Eu lembro até que teve um turno de oração há alguns dias, e a Ana, ela falou sobre algo parecido no turno de oração. E aquilo falou comigo. Eu já estava meditando um pouco sobre isso e confirmou aquilo que eu estava pensando. Eu falei, nossa, parece que a gente está sempre buscando algo novo. Eu falei, eu preciso de algo novo. Sabe, parece que aquela sensação de entusiasmo que não cessa. Parece que você precisa estar sempre assim, com aquela sensação de fazendo algo novo, prazer o tempo inteiro. Você tem prazer numa coisa, daqui a pouco você não, agora já não tem mais prazer nisso. Já abandona aquilo em 2 minutos e aí procura a próxima coisa. É realmente uma insatisfação, é uma falta de capacidade de satisfazer e se alegrar com a mesma coisa por muito tempo. E eu vejo que realmente isso é muito ruim para nós. Amém? Eu quero fazer uma pausa aqui para fazer uma oração com vocês. E eu creio que o Espírito Santo ele já está falando com a gente. Eu creio que Deus ele está aqui, mesmo em tantas telas separadas, mas eu creio que ele está aqui e eu quero fazer uma oração com vocês. Amém? Senhor, obrigada, Pai, por esse tempo. Jesus, obrigada por essa oportunidade, Senhor, que nós temos, Pai. Obrigada porque mesmo em meio a tudo isso que nós temos visto no mundo, mesmo, Senhor, em meio a essa pandemia, tantas coisas terríveis que nós temos visto, Pai, o Senhor tem nos dado a chance de estarmos conectados como um corpo, mesmo à distância, Senhor. Deus, eu sei que se nós tivéssemos passado, Senhor, por algo semelhante a isso, Pai, há outras décadas atrás, Senhor, seria tão difícil, porque a gente não conseguiria estar juntos. E, Senhor, nós somos curados aqui, nós somos fortalecidos, nós somos edificados, exortados, nós nos alegramos, porque o Senhor se move no meio do seu povo. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor tenha liberdade nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, vai sondando o interior do coração dos seus filhos, vai sondando o interior do coração. Pai, tudo aquilo que tenta dispersar a mente, tenta dispersar o pensamento, para que fique pensando em outras coisas e não desfrute desse tempo, desses minutos que nós passaremos juntos aqui. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor consiga colocar os seus filhos, Pai, realmente com os ouvidos atentos, com o coração atento, e eu me incluo nele, Senhor, que o meu coração esteja atento àquilo que o Senhor está falando. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio para agir como o Senhor quiser. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha curar, que o Senhor venha curar os nossos pensamentos, o nosso coração, o nosso emocional, que o Senhor venha curar o nosso físico nessa manhã também, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor seja livre aqui, Pai, que o Senhor se manifeste da forma como o Senhor preparou que seja essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ai, glória a Deus, alguém abriu o áudio. Eu falei, vou aqui, ó, imaginar que vocês estão falando amém daí. Amém. Amém. Então, pessoal, eu quero dizer que nós precisamos ser vigilantes para que a gente não seja roubado por esse pensamento que hoje tem dominado muitas pessoas. E não é algo que a gente vê só fora da comunidade, é algo que a gente vê dentro da comunidade também. Não é algo que a gente vê, eu vejo que as pessoas de fora estão insatisfeitas. Às vezes você pensa assim, os jovens são assim, mas não são só os jovens, os adultos também estão assim. As crianças estão assim. Os adultos, os mais velhos, né, adultos um pouco mais velhos, também estão assim. Porque é algo que muitas vezes vai influenciando uma geração e todos aqueles que estão ali naquele tempo acabam sendo afetados por isso, né? Acabam sendo afetados por aquilo que está sendo promovido. E se a gente não for vigilante em combater algumas coisas que a gente enxerga que são ruins, a gente vai ser levado do mesmo jeito. Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente
não se torne pessoas que são indiferentes com aquilo que é valioso. Porque se eu, Geice, sou capaz de desvalorizar aquilo que eu estou vendo, aquilo que os meus olhos estão enxergando, imagina aquilo que eu não estou vendo. E nós estamos aqui porque nós cremos que nós fazemos parte de um reino que é invisível. Eu creio que aquilo que nós não estamos vendo é superior àquilo que nós estamos enxergando aqui. Então, se eu sou capaz de depreciar alguém, eu sou capaz de desvalorizar alguém que está do meu lado, imagina Deus que eu não estou vendo. Porque eu não estou vendo Deus. Eu posso ver o Senhor se mover aqui no nosso meio, mas eu não estou enxergando Ele. Então, será que esse não pode se tornar a forma como você está enxergando a sua vida? E eu não estou afirmando, eu só estou aqui nessa manhã para despertar isso em você, para você avaliar. Porque hoje, a gente vê as coisas de modo muito sutil, né? Nos nossos relacionamentos, na forma como a gente vive a nossa vida. Então, uma pessoa casa e aí em 2 anos ela fala, agora eu não quero mais essa pessoa. Ah, porque ela não me faz mais feliz. E aí ela desiste do casamento. Ah, eu estava naquela igreja, naquela comunidade, mas eu não estou mais me sentindo bem lá. Então eu vou procurar outro lugar. Ah, aquela amizade era boa. Nossa, é uma amizade que a gente tem de anos. Ah, mas, sabe, eu não concordo com a forma como aquela pessoa pensa, então não dá pra gente ser amigo. E olha, se for amizade, é o tipo de coisa que é uma benção a gente pensar diferente, porque a gente aprende. Às vezes eu vou conversando com algumas pessoas que pensam diferente no meu trabalho, amigos que agora a gente não tá tão próximo em conversas, mas a gente vê algumas postagens e a gente fala, essa pessoa pensa diferente de mim, mas que bom, né? Porque a gente ia ser muito chato se todos nós fôssemos iguais. É uma bênção, tem uma beleza nisso, porque Deus nos fez de modo singular. E a gente precisa tomar cuidado, porque tem um perigo em a gente ficar alimentando essa insatisfação. E talvez você não veja isso. Mas isso começa como algo muito sutil no seu dia a dia. Às vezes você começa com um pensamento que vem de forma muito sutil, você pensando mal sobre uma pessoa, que é uma pessoa que você sempre esteve bem com ela, uma pessoa que você sempre amou. Às vezes a forma como você lida com o seu trabalho, nossa, você orou tanto por aquele trabalho, e aí depois que você está há 2 anos, você fala, nossa, eu não aguento mais esse trabalho, eu preciso me candidatar a outra vaga, porque eu não aguento mais. A pessoa está sempre, esse telefone, meu Deus, esse telefone aqui já não é mais o bom, porque você viu o telefone da outra pessoa que gravou o Instagram? Parece que eu tô lá. O meu fica despixelado, eu demoro 3 horas para conseguir mostrar aquilo que eu estou tentando mostrar. E aí a gente está sempre insatisfeito. E eu sei que eu estou falando aqui, você sabe que isso é verdade. E que talvez você não seja assim, e glória a Deus por isso. Mas é algo que eu estou falando que nós precisamos tomar cuidado para que isso não venha contaminar o nosso coração. Porque todos nós precisamos ser vigilantes, porque há muitas coisas que, graças a Deus, nós não temos, mas que, infelizmente, o nosso inimigo fica ali tentando lançar sobre as nossas vidas. E às vezes a gente procura também. Essa é a verdade. Então a gente precisa ser cuidadoso com aquilo que começa como inofensivo no nosso coração. Porque às vezes você permite que aquilo que você sabe que é ruim, aquilo vem, dá um baque assim no seu coração. Você sabe que aquilo não é bom, você sabe que aquilo dali não é uma coisa saudável para você. Mas aí, ao invés de você já falar, eu vou cortar isso daqui, às vezes você fica fazendo um carinho nele, naquele tipo de pensamento errado, naquele tipo de posicionamento, naquele tipo de comportamento que você sabe que não é adequado para você. E aí você vai, né, alimentando aquilo, aquela insatisfação, aquele desagrado que você tem em relação a alguma coisa. E se a gente for parar para analisar a nossa vida, nada acontece do dia para a noite. As coisas, elas acontecem de modo gradual. Elas acontecem de modo processual. Então, o pastor até colocou aqui, a gente vai perdendo a paixão, né? A gente perde o entusiasmo. E essa é a verdade, porque as coisas, elas começam com entusiasmo. Você ganha o telefone novo? Meu Deus, esse telefone é o telefone que eu queria, porque ele tem um zoom magnífico, perfeito, maravilhoso. Essa é a casa que eu sonhava. Essa é a casa que eu sonhava, eu posso ter planta, eu posso ter uma horta. Esse cachorro é o cachorro que eu queria. Essa igreja é a minha igreja. Esse trabalho é o trabalho que eu sempre sonhei. Começa com o quê? Com entusiasmo.
Esse projeto, meu Deus, o Step One é tudo que eu sempre quis. Era isso que estava faltando. Agora tem. Só que esse entusiasmo, ele vai passando por o processo do tempo, né? E aí passa o tempo e depois aquilo se torna o quê? Se torna um hábito. Aquilo passa a ser parte da sua rotina. E eu, particularmente, não tenho problema com rotina. Eu amo rotina. Eu acho que eu sou uma velha num corpo jovem, porque eu gosto de algumas coisas que são um pouco diferentes para a minha idade. Rotina, para mim, é uma bênção, né? E aí aquilo vai se tornando habitual, vai se tornando comum, vai se tornando familiar, como eu falei no início. Aquilo vai se tornando familiar. Só que aí depois que aquilo se torna familiar, infelizmente, isso daí pode passar para um outro processo, que aí é esse processo de desvalorização que a gente começou conversando aqui. E é esse o cuidado que a gente tem que ter, para que ele não vá passando por esse processo caindo, para que a gente possa... Eu sei que o entusiasmo geralmente é algo que realmente é do início, é uma motivação que vem do start. Mas depois, quando a gente entende o propósito, ainda que a gente não esteja entusiasmado, você vai fazer porque você entende porque você está fazendo. E aí, às vezes, a gente vai e permite que esse pensamento ruim, né, esse comportamento negativo vá crescendo dentro de nós, e aquilo que é uma desvalorização vai se tornando uma indiferença. Então, para você, às vezes, tanto fez como tanto faz. Tanto faz para mim estar aqui agora de manhã às 9 da manhã, como para mim tudo bem. Se eu estiver aqui, beleza. Se eu não estiver aqui, beleza também. Para mim, beleza. Se eu estiver casada aqui com meu esposo agora, tudo bem. Ah, mas se daqui a 2 anos não der certo, tá tudo bem. A gente separa e tá tudo certo. Parece assim, nossa, é chocante. Mas é assim que muitas pessoas agem hoje em dia. E aí, depois que essa indiferença vai tomando esse lugar, começa a vir o quê? Uma insatisfação tão grande que a pessoa ela vai buscar o quê? Um novo prazer. Porque nós, humanos, nós não fomos criados para isso, especificamente para isso, eu acredito. Mas eu acredito que Deus nos fez também para ter prazer. Deus nos fez também para ter prazer. Deus, se a gente for olhar a história do homem, Deus fez tantas coisas boas para que nós pudéssemos ter prazer. Prazer santo, um prazer que é em Deus, em tantas coisas, em tantos relacionamentos, em tantas oportunidades. E aí, o homem, ele vai procurar isso. E quando eu falo homem, é homem e mulher. O homem vai procurar isso. Quando você começa entusiasmado, aí aquilo vai se tornando familiar, você começa a permitir que aquela indiferença entre no seu coração, você é tomado por uma insatisfação a ponto de que você fala, eu não posso ficar aqui insatisfeito. Eu preciso procurar a próxima coisa que vai me dar prazer. E aí você entra em um ciclo que é terrível, um ciclo que chega a ser vicioso. E aí eu quero trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. Porque eu lembro que eu falei que isso pode se tornar a forma como você enxerga a sua vida, a forma como você trata um relacionamento com uma pessoa que você está enxergando, a forma como você lida com o telefone novo que você comprou, que você não está mais satisfeito, a forma como você lida com o trabalho que você sempre sonhou, mas que agora você não está mais feliz, a forma como você lida com isso. É o mesmo olhar que muitas vezes você vai transferir para o seu relacionamento com Deus. Porque aquilo que... Eu tô vendo, eu tô satisfeita com o meu telefone. Eu tô, mas agora o fabricante parece que faz de tudo para que eu troque ele. Eu até falo pro Jorge, amor, eu tô satisfeita com ele, eu não quero trocar. Ele fala, amor, mas não dá mais para você instalar nada aí. Você precisa mudar. A gente é até forçado, às vezes, a ficar insatisfeito com aquilo que a gente já tá contente. E pode até parecer engraçado eu usar esses exemplos, mas eu vejo que essa é a forma mesmo. E aquilo vira o nosso modo de operação. É o seu modo de operação. A sua lente vira uma lente de insatisfação. E eu... meditando um pouco sobre isso que também é uma tentação para mim, porque isso é uma tentação para mim, fazer com que as coisas que Deus me deu, fazer com que os relacionamentos que o Pai me confiou, fazer com tudo aquilo que Deus colocou na minha mão, é uma tentação para mim ser tomada por esse ciclo que é um ciclo maligno. Mas Deus, ele tem um ciclo um ciclo que está nele, que a gente pode começar as coisas e terminar as coisas no tempo dele, para que a gente esteja pronto para viver outros ciclos. Porque quando você não consegue terminar um ciclo da sua vida, não pense você que você está começando outro.
Ele pode até ter uma aparência de novo ciclo, mas você está vivendo sempre a mesma coisa. É como se você estivesse correndo atrás do rabo. Você está sempre vivendo a mesma coisa. Pode ser ali que você mude algumas pessoas, mas o seu modo de operação, ele continua sendo o mesmo. Agora, quando nós estamos com o nosso coração em Deus, nós entendemos aquilo que nós estamos fazendo, o propósito, quando nós nos alegramos, quando a gratidão do Pai está no nosso coração, a gente começa e termina os ciclos. E aí a gente consegue avançar. Do contrário, a gente fica paralisado, dando voltas, achando que a gente está saindo do lugar. Amém? Eu espero que vocês estejam me entendendo. E aí eu vejo que algo que alimenta esse ciclo é a orfandade. É o nosso coração, muitas vezes, que ainda é órfão. E talvez eu sei que para algumas pessoas aqui, esse termo é um termo um pouco mais comum, tá? A gente vai ler alguns versículos aqui e eu espero que para você que talvez esse termo não seja tão comum, que você consiga compreender. Mas eu vejo que esse tipo de ciclo, ele é comum para quem ainda, muitas vezes, permite que a sua mentalidade seja uma mentalidade órfã. E aí, eu sei que às vezes esse nome, para algumas pessoas, pode até incomodar, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Um dia a gente foi órfão, hoje nós recebemos, através da pessoa de Jesus, nós recebemos um pai. Só que, às vezes, mesmo conhecendo a verdade, mesmo enxergando, mesmo estando até dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, às vezes a gente, ainda assim, fica com uma mentalidade que é uma mentalidade órfã. E aí eu quero ler com vocês aqui Lucas 15. Meus amigos aqui, do meu grupo de mídia, vão colocar aqui para facilitar. Eu quero ler com você a partir do versículo 25 e nós vamos ler até o 32. Lucas 15, do 25 ao 32, que diz assim, essa passagem é uma passagem bem famosa, acho que quase todos aqui conhecem, que é a passagem do filho pródigo. E aí, a partir do verso 25, diz assim, enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu sempre me chamo a atenção o filho mais velho em todas as vezes que eu leio esse capítulo. Eu sempre vi esse capítulo sendo muito famoso por conta do filho mais novo, que abandonou o pai, que pediu a herança, quando o pai ainda estava vivo, pediu para dividir, pegou o dinheiro, esbanjou, festejou, quando não tinha nada, voltou. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Mas eu sempre olho para a forma como esse irmão mais velho reage, isso sempre me chama a atenção. Porque, como eu falei, eu já estou nesse ambiente aqui de comunidade há algum tempo. Então, às vezes a gente acaba se tornando esse filho mais velho. Que quando eu leio essa passagem, depois se você quiser ler Lucas 15, para você, vai piorar, com certeza não vai, com certeza vai te ajudar a compreender aquilo que a gente está falando aqui nessa manhã. Quando eu leio, eu vejo que aquele pai tinha 2 filhos e ele era um pai bom. Pelo menos aqui, pelo pouco que a gente lê, a gente vê que ele era um bom pai. Mas os 2 filhos tinham uma mentalidade que não era uma mentalidade de filho de verdade. Um simplesmente pega tudo que tem, que o pai tinha, pede para dividir e vai embora. O outro tá ali com ele, mas não parece que ele desfruta daquilo que o pai tem para dar para ele. Ele não desfruta daquilo que o pai já conquistou, daquilo que o pai fala para ele que é dele. E às vezes a gente age assim, porque quando eu vejo esse irmão mais velho, eu vejo uma insatisfação. Ele fala, ele enche a boca para falar, olha, eu tô aqui trabalhando feito um escravo para o senhor. Eu tô trabalhando.
E você não vê o que eu estou fazendo? Você não está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo tudo isso, não me deu nenhum cabrito para eu poder festejar com os meus amigos. E a resposta do pai é a resposta que eu vejo realmente o Senhor dando para muitos de nós. Porque o pai, ele fala, meu filho, você está sempre comigo. Tudo aquilo que eu tenho é seu. E aí, em outras linhas que não está escrito aqui, sabe o que eu enxergo? Que quando a gente realmente está conectado com o coração de Deus, a gente tem uma satisfação, a gente tem contentamento, ainda que a gente não tenha tudo o que a gente deseje. Porque às vezes o Senhor, ele não nos dá algumas coisas que nós desejamos por uma proteção. Muitas coisas das quais eu já desejei, hoje eu olho, eu, mais velha, mais madura também, eu olho e falo, Senhor, obrigada porque o Senhor não me deu isso que eu pedi. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me protegeu. Porque com certeza aquilo teria me feito me perder, eu iria me perder. Eu já tive momentos onde Deus ele falou, eu estou escondendo você. Eu falei, Senhor, obrigada porque o Senhor me escondeu. Porque às vezes você precisa ser escondido em Deus. Você precisa ser escondido. Escondido dos holofotes, você precisa ser escondido de determinadas pessoas, de determinados lugares que você fala, nossa, a galera tá ali aproveitando aquele lugar. Parece que só eu não me encaixo ali. Aleluia, glória a Deus. Porque tem coisas que muitas vezes naquele momento a gente não consegue entender. Mas quando a gente está lá na frente, que graças a Deus a tendência é que a gente esteja mais maduro, quando a gente olha com aquele olhar de maturidade, a gente olha para trás e fala, agora eu entendo porque Deus, ele não me permitiu ter acesso àquilo, né? E aí eu vejo um filho que está dentro da casa do pai, mas que ainda está insatisfeito. E aí isso me chama atenção, porque eu falo, eu me pareço mais com esse irmão mais velho. Em toda a narrativa eu falo, eu tô daquele irmão que está um pouco mais próximo. E talvez você esteja. E eu não estou falando você estar próximo em relação ao descontentamento, mas é aquela pessoa que muitas vezes está fazendo aquilo que você acredita que é o certo, você está ali e fala, eu estou fazendo o que é o certo. Mas às vezes a nossa mentalidade ainda não é a mentalidade que o Senhor ele reservou para cada um de nós. E quando a gente tem uma mentalidade que é uma mentalidade de escravidão, quando a gente tem uma mentalidade que é uma mentalidade de orfandade, a gente se esforça para ter aquilo que a gente já tem. Olha que loucura. A gente se esforça para ser amado. Então você se esforça, você faz as coisas porque você acha que se você fizer aquilo, Deus ele vai ficar aqui, ele vai me amar mais. Eu sei que às vezes eu falando isso você pode pensar, não, gente, eu não estou tentando fazer com que Deus me ame mais. Mas a verdade é que só Deus ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele conhece assim, lá nas entranhas qual que é a nossa intenção de verdade. Às vezes você não tem essa visão na sua mente, mas a forma como você se comporta é sim de alguém que está tentando conquistar o amor de Deus. E eu quero falar para você que você não precisa fazer isso. Porque Deus, ele escolheu amar você. Ele escolheu amar a mim. Ele escolheu amar a dona Aida. Ele escolheu amar o pastor Edu. Ele escolheu amar a Maria. Ele escolheu amar a gente. Por quê? Aí eu não faço ideia. Porque isso, para mim, é muito grandioso para que a gente possa entender. Mas ele escolheu amar a gente. Ele já nos ama. Às vezes a gente se esforça para que a gente seja visto. Mas a gente está sendo visto antes da gente ser tecido no ventre da nossa mãe. Quando a gente lê Salmo 139... É um dos salmos assim mais lindos que eu vejo quando eu olho e falo, meu Deus, que coisa perfeita, que coisa maravilhosa. Ali a Bíblia nos revela que Deus ele vê a gente sendo tecido, a gente sendo formado dentro do ventre da nossa mãe. Quem mais pode ver você senão o Senhor? E aí a gente se esforça para que a gente pareça importante, para que aquilo que a gente faz pareça importante. Mas Deus ele já fez você importante. O Senhor já nos fez importante. Então, esse pensamento que muitas vezes ele é sutil, ele parece inofensivo, ele é alimentado por essa orfandade que muitas vezes ainda tem o nosso coração. E eu não estou aqui para acusar você e falar assim, porque você tem um pensamento órfão. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui, como eu comentei, para despertar você, para você analisar o seu coração. Porque eu não posso fazer isso. Eu só posso analisar o meu próprio coração. Graças a Deus. Porque eu mal consigo analisar o meu, às vezes. Imagina se eu tivesse que analisar o seu. Deus não nos deu essa capacidade de
de entender as intenções, mas você precisa procurar a sua intenção. O porquê que muitas vezes você entra nesse ciclo que a gente conversou agora há pouco. Eu vou ler aqui, o pastor colocou todos esses anos. Peraí, aqui é a nossa forma de comunicação, né? O pai responde a ele o chamado de filho, apesar dele se enxergar como escravo. É verdade. É assim que muitas vezes a gente se encontra, com uma mentalidade que está totalmente fora daquela mentalidade que é a mentalidade que Deus tem pra gente. E aí, a gente realmente se esforça para ter algo que Deus ele já nos deu. Essa mente de orfandade, de escravidão, é como se você estivesse no paraíso, mas você não consegue enxergar que você está no paraíso. Porque a sua mentalidade, ela está dentro de uma caixa. Então, pensa que você, agora, você vai ser teletransportado. Você está dentro de uma caixa, e aí você para no Havaí. Alguns não gostam do Havaí, então eu vou falar na Finlândia, que é o Lesão aí, o Profs, né, a galera que gosta do ambiente diferente. Você cai naquele lugar. Aí você fala, é só você sair da caixa, entendeu? Você sai da caixa e aí você começa a aproveitar do Havaí, você começa a aproveitar da Finlândia. Mas aí você fica dentro da caixa, você tá no paraíso, mas você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para você. É assim que funciona, de modo bem... Com toda essa minha super explicação, é assim que funciona quando a nossa mente está presa em escravidão, quando a nossa mente está presa em orfandade. E eu falo isso por quê? Porque eu sei o que é ter uma mente de orfandade. Porque o Senhor, ele me mostrou quando eu estava com essa mentalidade. E sabe onde eu estava com essa mentalidade? Dentro de uma igreja. Então, é por isso que eu falo, eu não quero acusar você, eu só quero que você possa analisar o seu coração. Porque, às vezes, você fala, Geice, eu já fui órfã. Nossa, eu já tive essa mentalidade. Mas o Senhor, ele me curou. O Senhor, ele me salvou. Amém, glória a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. O inimigo das nossas almas vai sempre tentar nos levar para aqueles lugares que a gente já saiu. Então, você já saiu desse lugar. Mas se você não for vigilante, você volta para ele. Você volta para aquele lugar. Se você não for vigilante com o seu coração, se você não for vigilante com os pensamentos que andam na sua mente, com aquilo que vai afetando o seu coração no dia a dia, você simplesmente fica acariciando aquele mal ali dentro de você e você não denuncia ele. Então é uma bênção quando você começa a enxergar que algo está errado e você denuncia aquilo. Você fala, eu te achei, agora eu sei que você está aqui. Eu sei que esse comportamento é fruto de orfandade. Eu sei que esse pensamento, esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, isso que eu estou fazendo vem de uma mentalidade que não é uma mentalidade de filho de Deus. E agora que eu enxerguei você, eu denuncio você. E eu não vou aceitar que isso permaneça na minha vida. É sobre isso que eu estou falando. Sobre a gente entender que dentro da casa do Pai a gente é curado. Aqui dentro eu sou curada. Eu entrei aqui, eu já fui curada de muitas feridas, de muitas coisas, mas sabe qual é a verdade? Ele continua me curando, e eu sei que ele continua querendo curar você também. Então a gente não pode simplesmente paralisar, não, agora eu sou santo. Não, porque agora eu já ouvi, Geice, você não tem noção, eu já ouvi umas 20 ministrações do pastor falando sobre isso. Amém, glória a Deus. Eu creio que se o Senhor está falando de novo, é porque ele precisa falar e a gente precisa ser vigilante em relação a isso. E a gente precisa tomar esse cuidado, porque quando a gente fica nesse ciclo que a gente já falou aqui, isso vai gerando uma frustração dentro da gente. Então, essa frustração por frustração a gente tem mesmo, né, no dia a dia. A gente se frustra por coisas simples, às vezes. Pensa a mulherada, você fala, não, tem uma promoção, você vai... Não, você vai naquele lugar, você vai ver promoção maravilhosa. Você chega lá, tudo mentira. Tudo mentira. A única coisa que tinha com 50% de desconto é um cinto horroroso que você nunca usaria. Todo o restante está com 5% de desconto. Você fala, meu Deus, que frustrante. Perdi todo o meu tempo para vir até essa loja. Ai, meu Deus. Esse tipo de frustração é comum. A gente se frustra porque a gente fez um negócio e fiz errado. Ai, vou ter que fazer tudo de novo. É normal, frustração faz parte, né? O pastor colocou aqui, ó, Black Fraud. A gente pede para ser enganado às vezes. A gente acredita, tudo pela metade do dobro, né?
A gente pede. O pastor Vini colocou aqui, quando temos uma mentalidade de órfão, nunca conseguimos desfrutar de nada. Quando temos uma mentalidade de filho, até mesmo os momentos mais simples se tornam momentos de grande desfrute. E essa é a verdade. E aí a gente pega esse ciclo, né? Você fica alimentando ele, e aí você fica frustrado. E tem hora que você cansa de ficar frustrado. E aí a frustração, quando ela, se você não fizer, por exemplo, igual o exemplo da Black Friday, e você falar, beleza, fui enganado, já era, fui enganado mesmo. Passa bola para frente. Se você não continuar, você ficar ali enraizado, você deixar que aquela frustração, ela crie raiz dentro de você, acontece que a gratidão ela vai embora de dentro de você. Porque onde tem gratidão, o descontentamento, a insatisfação e a frustração não vai conseguir ficar instalada. Ela pode até ali, ó, remexer um pouco dentro de você, mas ela não vai ficar instalada. Então a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque quando a gratidão ela começa a sair do nosso coração, vai entrando aquela murmuração, e você sabe do que eu estou falando, a gente vai ficando descontente, abre o caminho para a murmuração. O pastor Vini está no espírito aí, ó, me ajudando aqui. Ele abre o caminho para a murmuração, e aí, a partir do momento que a murmuração e aquilo ali vai se instalando, isso, gente, é uma porta aberta. Para quem? Para o pecado. Então, olha só, a gente começou falando de algo que é tão simples, a gente falou assim, isso daí, beleza, estou familiarizado, mas que se a gente não tomar cuidado com o processo que isso pode tomar, a gente pode simplesmente cair em pecado. Porque essa é a tendência também da nossa carne. A gente ainda não está, né? O Cristo ainda não voltou, então a gente ainda está sujeito a muitas coisas. Então você está sujeito ao pecado. Porque se Cristo foi tentado, né? Ele não pecou, mas ele foi tentado. Porque você, lindo, maravilhoso, querida, não vai ser. Nós somos tentados de noite, noite e dia, para que nós venhamos pecar. O Jorge colocou aqui, o Espírito do Senhor é um espírito de paternidade. O anticristo é um espírito de orfandade. E esse espírito sempre estará atuando contra o Espírito do Senhor. Por isso temos que estar sempre vigilantes. Amém. E quando a gente fala, até o Jorge fala, agora ele está estudando sobre isso, depois vocês pegam um dia para ele ensinar, porque eu não vou aqui passar vergonha com isso, porque meu marido que é o mestre. Mas a gente vê que realmente esse espírito de orfandade é algo que ele vai rondando as nossas vidas, vai rondando a nossa mente, vai rondando o nosso coração. E nós precisamos combater isso. Porque quando o que o inimigo das nossas almas quer é que nós estejamos distante do Pai. Então, olha só, aqueles dois irmãos, eles estavam dentro da casa, mas estavam longe do Pai. E quando você está longe de Deus, você se torna frágil, você se torna vulnerável. Essa é a verdade. Quando você fica distante de Deus, você fica fácil de ser influenciável. Quando o seu ouvido não está conectado com o coração de Deus, quando o seu coração não está atento àquilo que ele está falando, e isso tem diversas formas, é na sua oração, é quando você lê aquele versículo que às vezes você estava com um pensamento que era um pensamento maligno que estava sendo alimentado dentro de você. Você lê ali um versículo que você fala, meu Deus, obrigada, Senhor, porque agora o Senhor me mostrou a verdade. É o Senhor te conduzindo à rota correta, porque o Senhor, ele está ao nosso favor, cuidando da gente o tempo inteiro. Então, a gente precisa combater aquilo que parece inofensivo, e eu quero realmente frisar isso para você. Cuidado com aquilo que parece inofensivo, porque é isso daí que parece inofensivo que muitas vezes te leva para um caminho de morte. Aquilo que você fica brincando com o pecado, brincando com o pensamento errado, brincando com conversas que não são conversas que você deveria ter, brincando com comportamentos que você não deveria ter. Muitas vezes a forma como a gente age com coisas importantes é com desdém, e você acha que o Senhor pensa o quê a respeito disso? A gente ficou aqui algumas semanas aprendendo sobre honra, por exemplo, e nós aprendemos muitas coisas que eu ainda estou absorvendo, porque a gente recebeu muita coisa boa de Deus. Muitas coisas que a Ana encerrou na quarta-feira falando, olha, nós podemos ser diferentes. Então, poxa, eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas olha esse pensamento aqui que eu tinha, esse pensamento é um pensamento ruim. Eu cresci pensando assim. Não foi na maldade, de forma intencional, mas ele é um pensamento ruim.
ele é um pensamento destrutivo. Ele é um pensamento que afeta o meu irmão, que fere o meu irmão. Então eu posso pensar diferente, eu posso deixar que o Espírito Santo me transforme. Amém? Eu quero realmente chamar a atenção para que você tome cuidado com aquilo que parece inofensivo dentro de você, com as conexões que muitas vezes parecem inofensivas para você, porque nós não vamos nos conectar com todo tipo de pessoas. Nós não vamos nos conectar com todo mundo, é impossível. Se você for seguir todo mundo do Instagram, você não tem como conseguir consumir tudo que todas aquelas pessoas que você segue te entregam. Até porque conflita em um monte de vezes. Então, nós precisamos aprender a ser mais seletivos, tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente consome, porque não há tempo, você não tem como estar vendo todas as coisas. Nós não nascemos para ser onipresentes. Amém? Então, eu quero dizer que você e eu estamos sujeitos a essa influência desse espírito de orfandade, como o Jorge colocou aqui, né? Um espírito, algo maligno, o espírito do anticristo que vai colocando essa orfandade em nós. Porque alguém que não consegue reconhecer a Deus como o próprio pai, ela não vai conseguir desfrutar desse lugar de filho. Por mais que na cabeça dela ela fale, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Mas se dentro dela isso não estiver cravado, não estiver sendo alimentado, ela não vai conseguir viver como alguém que é filho. E aí eu quero destacar 2 pontos para que a gente seja prático em relação à vigilância, a que você esteja atento quando esse tipo de coisa começar, muitas vezes, a tentar você. A primeira coisa que eu vejo é que a gente precisa buscar o pai, porque a gente precisa receber essa paternidade, porque é uma paternidade que cura a gente. Porque aquilo que me curou da orfandade foi entender, não na minha intelectualidade, mas entender no meu espírito que eu era filha, que eu estava dentro da igreja, mas eu não conseguia viver como filha. Então a gente precisa buscar o pai, e buscar o pai com a intenção correta, com a motivação correta. E aí você pode me perguntar, Geice, mas eu acho que eu tô com a motivação certa. Eu sei. A gente acha coisas maravilhosas a nosso respeito, mas nem sempre a gente tá assim tão maravilhoso. E quando a gente começa, peça para o Espírito Santo, esquadrinha o meu coração. Senhor, tá aqui o meu coração, me ajuda, Senhor, se tiver em mim uma intenção que não é legítima, Pai, uma intenção que não é verdadeira, nessa busca pelo Senhor, Pai, que o Senhor me conduza para o caminho que é legítimo, porque Deus, ele vai fazer isso, ele vai fazer. Mas às vezes a gente sabe que aquele desejo não é legítimo, que aquilo não é puro, que aquilo não é santo, que aquilo não é sincero, que a gente está buscando Deus por outros motivos que não são bons, e mesmo assim a gente está bem com isso. Então, a primeira coisa que eu vejo para que a gente possa encontrar esse lugar de satisfação, de contentamento, ainda que seja com pouco aos olhos humanos, é quando a gente busca o Pai. E a gente busca ter um prazer nele, na presença de Deus. Só ter o prazer por quem ele é. Só ter o prazer por quem ele é. Porque isso a gente descobre no relacionamento. E quando nós estamos nesse relacionamento, nós descobrimos que o Pai, ele tem prazer em nós. O que é para mim assim, ó, eu não consigo nem imaginar como isso pode acontecer. Mas a Bíblia me fala isso, que o Senhor tem prazer em nós, que o Senhor tem prazer naqueles que o amam. E eu quero ler com vocês aqui Provérbios 23, para que a gente possa reforçar isso que a gente está conversando aqui nessa manhã. Provérbio 23, do 26, diz o seguinte: meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. E aí, quando nós lemos Salmo 149, no verso 4, diz que, pois o Senhor tem prazer em seu povo. Então, eu vejo que eu nasci, porque eu vou ter prazer no Senhor. E o Senhor vai ter prazer em mim. Não quer dizer que eu vou ter uma casa, que eu vou ter um carro, que eu vou ter diversas coisas, porque, gente, a verdade é que a bênção, ela nos acompanha. Tem tantas... Olha, eu tenho uma infinidade de bênçãos que me alcançaram, que eu não sei nem como chegaram a mim. Eu, por mim mesma, na minha força, eu não teria como ter tudo o que eu desfruto hoje. E o Senhor me deu, porque Ele é bom, porque Ele é um bom Pai. E eu tenho certeza que você já desfrutou de muitas coisas que você sabe que você não merecia. Muitas coisas que, na sua força, você não conseguiria. Mas o Senhor fez isso porque Ele me ama. Ele faz isso com você porque Ele ama você, porque você é importante para Ele. A bênção do Pai, ela acompanha os filhos. É por isso que muitas vezes a gente não fica orando e pedindo por bênçãos.
Porque muitas vezes quem vive com essa motivação ainda está com uma mentalidade escrava, ainda está com uma mentalidade de orfandade, e ainda assim está sempre insatisfeito, está sempre reclamando, está sempre murmurando, nunca está bom. Está sempre orando por aquilo que quer, que deseja, mas ainda assim não está bom. Então eu vejo que o primeiro passo é a gente buscar o Pai para que a gente possa descobrir esse prazer. E você vai descobrir esse prazer, porque quando você começa lá, às vezes você não vai ter o prazer. Às vezes você pode até achar chato. Pode ser que você vá buscando o Senhor e de início você fala, nossa, não está sendo prazeroso, mas continua lá porque vai se tornar prazeroso. E você vai ver que o Pai tem prazer em você. Porque nós somos curados através dessa paternidade do Pai. E é isso que eu oro nessa manhã, para que a paternidade de Deus ela venha curar as nossas vidas, para que a paternidade do Pai ela entre em nós e ela vá transformando a gente de dentro para fora, para que nós sejamos pessoas satisfeitas, alegres, contentes com tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Porque se hoje Deus ele desligasse a torneira e ele não nos desse mais nada, a gente não poderia reclamar. E eu sei que a gente iria reclamar, porque a gente consegue fazer isso. Mas a verdade é que tudo aquilo que a gente precisa, o Senhor, ele já fez. Os acessos que nós precisamos, ele já nos deu. Tudo aquilo que nós precisamos, o Pai já liberou sobre nós. E assim, o segundo ponto que eu vejo que a gente precisa, para que a gente realmente seja livre dessa mentalidade de orfandade, é quando a gente faz parte da família de Deus. E talvez, eu não sei, pode ser que alguns aqui não sejam parte de uma comunidade hoje, talvez você não entenda muito sobre isso, mas você faz parte de uma família biológica. E isso daí eu tenho certeza que você faz, né? Que você foi criado aí em um lar, você foi criado em um ambiente familiar. E, gente, família vem do coração de Deus. Ser família é muito bom. Eu tenho irmãos, e os meus irmãos, olha, eu tenho os meus irmãos que pensam bem diferente de mim, por exemplo, mas eu amo os meus irmãos. Eu amo os meus irmãos. Eles são, assim, um dos maiores presentes, melhores presentes que Deus me deu. É muito bom ter irmão. Quando eu era mais nova, e eu sou irmã do meio, eu achava que a minha mãe amava mais o meu irmão, porque é caçula, né? Ah, os caçula, meu Deus do céu, os caçula, querendo ou não, dizem que eles são feitos diz que o filho mais velho é feito de vidro, né? E aí depois vai mudando a matéria. Diz que o último é daquele lá que pode se estabacar no chão. Mas eu não sei, porque o meu irmão, olha, era irmão mais novo. Aí o pastor Cris do irmão do meio, eu tava no meio, falei, oh, meu Deus, vai recebendo as coisas do mais velho, o mais novo que tem privilégio. Mas hoje eu vejo que era só infantilidade minha, porque hoje eu sei que a minha mãe, ela daria a vida por mim e por qualquer um dos meus irmãos. Aí, Anai, te entendo, sou a segunda, sou do meio. Mas, gente, ser família é uma bênção. Eu amo ser família. E Deus ele é tão misericordioso que ele me deu várias famílias. Eu sou da família da minha mãe, o meu pai tem outra família, tem a família do meu pai, tem a família do meu marido, que hoje eu sou como filha para os meus sogros. Que eles cuidam de mim como se eu fosse filha. Olha como Deus é bom. Deus me colocou em famílias preciosas. E quando a gente está em família, a gente percebe que a gente é insubstituível. Você é insubstituível. Não tem como alguém substituir você. E você que já perdeu alguém da sua casa, alguém da sua família, você sabe que não tem como nascer alguém que substitua aquela outra pessoa. Isso nunca vai existir. Porque na família, nós somos insubstituíveis. O Estado, por exemplo, ele não sabe quem você é. Ele sabe que você é um CPF, que você paga imposto e que você dá lucro para ele. Você é um número. É isso que você é para o Estado, que eu também sou. Nós somos um número, né? Bem comprido. É só isso que a gente é para o Estado. Mas na família você é alguém. Na família você tem um nome. Na família você é insubstituível. No seu trabalho, às vezes o seu diretor não sabe quem você é. Pensa aí, tem gente aqui que trabalha em banco. Lesão. Cara, quem que o chefe não sabe quem é o Lesão? Mas quem conhece o Lesão? O Lesão que faz parte dessa família. Lesão é substituível? Impossível. Pergunta para Ana, o Lesão é substituível? Não tem como ser. O Lesão é o dono do banco, ele disfarça, né? Então, na família, nós somos insubstituíveis. E isso é na nossa família biológica, na família onde Deus colocou a gente para nascer, e é assim na família de Deus também. Porque nessa casa aqui, eu posso garantir que eu tenho um lugar no coração de Deus que outra pessoa não tem.
você tem um lugar no coração de Deus que eu jamais posso ocupar. Eu posso até fazer alguma coisa que você faz. Então, ó, a outra pessoa pode vir aqui e dar o suporte, por exemplo, na mídia no meu lugar. Amém, glória a Deus. Porque aquilo que a gente faz, muitas vezes outras pessoas vão fazer e ainda melhor que a gente. Glória a Deus. Mas mas há um lugar no coração de Deus, um lugar na família de Deus, um lugar na mesa, onde ninguém pode substituir você. E nós somos curados da orfandade nesse lugar de família, porque é na família onde você enxerga que o seu irmão é bom e você não fica chateado por isso. Porque eu reconheço que os meus irmãos biológicos, o Rafael e o Vinícius, eles são melhores que eu em várias outras coisas. E isso não me deixa irritada, isso não me deixa com inveja, porque eles são bons em outras coisas que eu não sou. Eles têm um lugar no coração da minha mãe que é só deles. E eu tenho um lugar no coração da minha mãe que é só meu. Olha que incrível. É muito incrível. E assim é quando nós entendemos o nosso lugar na família de Deus. Quando você está na família, você precisa entender que você é insubstituível. Então não deixe que esses pensamentos, que muitas vezes são malignos mesmo, que tenta mostrar uma verdade que não é verdade, tenta apresentar para você que você não tem importância, que aquele irmão é mais importante, que aquele irmão ali é preferido, que aquele é mais amado. Não permita que isso aconteça. Não permita que o seu coração vá sendo tomado por descontentamento ao ponto de que você se afaste de Deus. Porque esse é o plano do inimigo, que você esteja distante. E para a gente poder fechar aqui, eu quero dizer que a gente foi incluído nessa família por conta de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Você não tem como ser parte da família de Deus se você não estiver com ele. Porque a gente vai ler aqui. Peraí, opa, me perdi. João 1,12. A Bíblia diz aqui em João 1,12 o seguinte: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós aprendemos, a gente aprende mesmo, porque pensa você que nunca foi parte da família de Deus. Você vai aprender a ser parte dessa família. Nós aprendemos a ser filhos de Deus através da pessoa de Jesus. Quando Jesus ele nos deu esse direito, ele nos deu um direito que é irrevogável. Ninguém tem como falar: ah, Jesus te deu o direito, mas agora você não tem mais esse direito, eu vou tirar você desse lugar. Não tem como. A melhor pessoa para nos ensinar, para que a gente venha transicionar dessa mentalidade que nos rouba para nos levar a ter uma mentalidade de filho, é a pessoa de Jesus. Porque ele é o filho. Quando a gente vê, por exemplo, quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente vê a forma como Jesus ele inclui as pessoas, sinceramente, eu fico impactada porque eu falo, ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo, e mesmo assim ele ficou feliz em compartilhar isso com a gente, com um monte de gente que ele nem tinha visto ao vivo, né? Então, assim, que a gente não estava ali caminhando, eu quero dizer, como os discípulos estavam. Jesus fez algo para o futuro. Jesus fez algo por pessoas que ainda nasceriam. Ele simplesmente se deu, né? O Pai deu o Filho para que a gente pudesse ser parte dessa família. E quando nós lemos o Pai Nosso, eu entendo isso, porque na oração, Jesus ele já apresenta o Pai como o Pai que é nosso. Porque quando as pessoas indagaram ele, como que a gente deve orar? E aí ele fala, quando você for orar, você vai para o secreto, porque o seu Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. E quando você estiver lá, você ore dessa forma, Pai nosso que estás nos céus. É assim que Jesus nos apresenta. Então, gente, se Jesus ele já me apresentou o Pai como meu Pai, eu não posso permitir que as mentiras do diabo, elas venham contra a minha mente, que elas encontrem um lugar para ter raiz dentro do meu coração. Eu não posso permitir porque Jesus ele já me deu esse lugar. E eu quero dizer que o Senhor, ele realmente nos adotou. O Senhor, ele nos adotou. E às vezes a gente vê essa palavra com algo ruim, né? Você fala, mas eu fui adotado, né? Porque Jesus, ele é o filho, mas a gente foi adotado. E eu quero ler com você aqui Romanos 8, do 15 ao 16. Enquanto vocês abrem aqui, eu vou tomar um gole de água. Então, Romanos 8, do 15 ao 16, diz o seguinte:
pois vocês não receberam um espírito que os tornem, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu poderia não falar mais nada, né? Porque essa é a verdade para as nossas vidas. O Senhor, ele nos fez filhos, o Senhor pagou um preço de sangue para que a gente tivesse isso. E quando a gente vê Paulo falando aqui aos romanos, a gente não tem, às vezes, uma noção de como que era o contexto ali. Mas se a gente for olhar um pouco de como que era naquele tempo, os pais, eles podiam simplesmente rejeitar os filhos, né? Eu sei que tem gente que, infelizmente, ainda hoje isso acaba acontecendo. Mas os pais, eles podiam falar, eu não quero que você seja meu filho. Pronto, estou rejeitando você. E aí, tinham pais que adotavam filhos. E aí, esses filhos que eles eram adotados, eles eram considerados como filhos legítimos. E se uma vez ele foi adotado, esse pai, essa mãe não poderia desistir de simplesmente falar assim, eu adotei você, agora não quero te adotar mais, entendeu? Agora que eu adotei, você tem os mesmos direitos daqueles que já estão aqui. Porque eu não posso abandonar você, eu não posso mais deixar você. Então, quando Paulo está falando isso para os romanos aqui, isso tem um peso muito grande, porque era para eles entenderem, olha, essa paternidade de Deus é uma paternidade que ele não vai voltar atrás. Ele não vai se arrepender, porque ainda que, a gente sabe que ainda que há filhos que foram abandonados pelos pais biológicos, ainda que isso aconteça, ainda que isso tenha acontecido com você, o amor de Deus, ele nos alcançou, de forma como ele não vai desistir daquilo que ele já fez. O Senhor, ele não desiste de nós. O Senhor, ele não desiste de ter paga um preço pela sua vida, ele não desiste de ter pago um preço pela vida da Geice, pela vida da Bárbara, pela vida da Meg, pela vida da Sandra. O Senhor, ele não desistiu, ele não se arrependeu de fazer isso, porque nós somos considerados filhos legítimos. Então, todas as vezes que você lê esse versículo, você se lembre que você foi adotado, mas que essa adoção é uma adoção que é irrevogável, não tem como ele voltar atrás, porque ele não quer voltar atrás. Ele pode, porque Deus pode todas as coisas. Mas não é isso que a gente vê em toda a revelação, em tudo aquilo que nós vemos de bom na palavra, na nossa vida. Eu tenho certeza que você desfruta da bondade de Deus. Que se você se lembrar, que se você colocar a sua mente a se recordar de tudo aquilo que o Senhor já fez, você vai perceber o quanto você é amado. Amém? Então, eu quero orar com você aqui hoje. Eu quero orar por isso, por você e por mim, para que realmente nós não sejamos mais influenciados por esse espírito de orfandade, para que nós sejamos curados, para que a gente seja livre, para que nós sejamos livres para o nosso destino, para que a gente seja livre para se alegrar com a alegria do nosso irmão, para que você possa se alegrar com o talento do irmão do lado que você muitas vezes não tem, para que você possa se alegrar com aquilo que Deus está dando para você. Que ao invés de olhar aquilo que você ainda não tem, você consiga olhar para aquilo que você já tem. Amém? Então eu quero orar com você. Feche os seus olhos por alguns instantes para que a gente possa fazer essa oração juntos. Ah, Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui juntos, porque nós estamos cultuando o Senhor em comunidade, nós estamos cultuando o Senhor aqui, Pai, como irmãos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá visitando os nossos corações. Senhor, nos cura, Pai, nos cura. Nos livra, Senhor, de toda mentalidade, Pai, que ainda faz com que a gente se enxergue como escravo. Senhor, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de toda mentalidade, Pai, que ainda faz com que o nosso coração esteja sempre insatisfeito. Que aquilo que muitas vezes gera, Senhor, uma insatisfação, uma frustração, que leva muito, Senhor, ao pecado. Senhor, nos livra, Pai, nos livra, Senhor, dessa insatisfação. Nos ensina a ter prazer na sua presença, nos ensina a ter prazer e alegria em estar com o Senhor. Nos ensina a valorizar a sua presença, Pai. A saber que quando nós estamos com o Senhor, nós estamos com a pessoa mais importante do universo, que o Senhor não é como qualquer outro, Pai. Nos ensina a valorizar a sua presença, nos ensina, Senhor, a valorizar o nosso relacionamento com o Senhor,
porque o Senhor nos deu esse lugar, o Senhor nos deu um lugar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai visitando os corações, vai visitando as mentes, Senhor, todas as mentiras, Pai, que foram sendo construídas no coração dos seus filhos, Pai. Tudo aquilo que foi sendo construído e que muitas vezes o inimigo está tentando lançar novos pensamentos, Pai, para levar seus filhos novamente à escravidão. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos no Teu nome, Jesus, repreendemos no Teu nome. Oramos, Pai, para que o Teu Espírito venha confirmar o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Deus, que os nossos pensamentos, que o nosso comportamento, tudo isso, Senhor, venha refletir essa mentalidade de filho, Pai. Nos ajude, Deus, a romper, Senhor, com tudo aquilo que nós aprendemos no mundo de ruim. Nos ajude, Senhor, a romper, Pai, com pensamentos errados que nós construímos. Obrigado porque o Senhor tem nos dado chance, Senhor, de aprender a fazer as coisas de uma forma nova, da forma correta, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajude para que nós sejamos flexíveis, Pai. Flexíveis, Senhor. Deus, eu oro por aqueles que têm mais tempo de igreja, Senhor, aqueles que têm mais tempo em comunidade, que muitas vezes estão endurecidos, que muitas vezes não conseguem enxergar que o Senhor tem uma novidade de vida, Senhor. Eu oro por esses filhos, Pai, que muitas vezes são como esse filho mais velho, Senhor, que já se acostumaram a ver o Senhor como se o Senhor fosse qualquer pessoa. Senhor, eu oro por aqueles que te conhecem há menos tempo, daqueles, Senhor, que estão conhecendo o Senhor, que eles sejam tomados, Senhor, pelo Teu amor, envolvidos pelo Teu amor, que eles descubram, Senhor, o prazer em estar na Sua presença, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor venha nos curar, Senhor, nos curar de dentro para fora. Nos curar, Senhor, de modo que nós vamos levar essa paternidade aonde quer que a gente vá. Para que a gente seja livre, Senhor, ao ponto de levar essa paternidade, Pai, para as pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que estão próximas a nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Te glorificamos, Senhor. Te entregamos esse tempo, Pai. Te entregamos esse tempo e oramos para que o Senhor continue fazendo, Senhor. Ainda depois que essa reunião acabar, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração seja tocado, que o nosso coração seja realmente moldado pelo Senhor nesses dias, Pai. Que o nosso olhar, Senhor, seja um olhar que valoriza tudo aquilo que o Senhor valoriza. Nos ensina a valorizar, Senhor, aquilo que o Senhor valoriza. Nos ensina, Senhor, a largar tudo aquilo que hoje o Senhor nos diz que é insignificante, que nós não temos que colocar a nossa energia, os nossos olhos e as nossas forças, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Amém. Amém.